ficar melhor. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Estamos bastante contentes esta noite por poder estar mais uma vez nessa casa para falar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso, sinto privilegiado de poder estar aqui nesta noite para, juntamente com os irmãos, falar do amor de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Confesso que meu desejo era estar aqui juntamente com os irmãos na sexta-feira, mas devido a um compromisso, ao meu tempo de eu chegar aqui na sexta-feira, mas graças a Deus que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Desde já eu quero parabenizar esta igreja por seus 25 anos. Louvado seja Deus. Nós sabemos, como já foi dito, já foi mencionado, que são dias de lutas, dias de provação, dias de adversidade, mas nesses dias de luta, de provação, também existem dias de socorro, existe dia de refrigério da parte de Deus, e é por isso que essa igreja está de pé nesta noite. Louvado seja Deus. Quero também parabenizar toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Parabenizar as pessoas envolvidas. Louvado seja Deus, os grupos, nos teatros, nas coreografia, as pessoas que tiveram bom gosto para poder escolher o uniforme da festividade. Estão todos lindos para a glória de Deus. Quando eu saí de casa, eu tentei colocar a melhor roupa para poder ficar parecido, pelo menos chegar perto do nível dos irmãos. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não conseguia. Aí o pastor foi e me ajudou. Falou: vão ali, meu irmão, vão ali que eu vou te dar uma coisa. Eu falei: agora, pastor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, livro do tema, 2 Pedro, capítulo de número 3. Vamos estar lendo do versículo 14 ao versículo 18, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 18, em nome de Jesus. Estou bastante alegre, me sinto muito feliz quando venho a esta casa. Não me canso de dizer que eu cresci aqui, eu tenho grandes lembranças deste tempo, quando criança acompanhava, frequentava a esse tempo juntamente com a minha avó, que hoje descansa em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio muito grande sempre que retorno a este lugar. Todos acharam? Leamos a palavra do Senhor nesta noite que nos diz: pelo que, ó amados, estando em esperança dessas coisas, procurai com diligência de que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a perdição de si mesmo. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, aguardai-vos de que não sejais juntamente arrebatados pelo engano de homens perversos, e descaiais a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém.
Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Amados, em vista ao texto que nós acabamos de ler, todos nós somos conhecedores que a mesma foi escrita pelo apóstolo Pedro, e falando do apóstolo Pedro, falando de uma forma bem breve, bem simples, voltando dentro da história da Bíblia Sagrada, nós percebemos que o primeiro encontro entre Pedro e Cristo, ele foi intermediado pelo seu irmão André. A Bíblia diz que este, agora por nome de André, ele vai encontrar a Cristo, ele vai conhecer quem era o Cristo. Esse estava juntamente com João Batista à beira do Jordão, quando de repente o Cristo os apareceu. E daí então João Batista, ele menciona: é este de quem eu vos digo, é este de quem eu digo que eu não sou digno de desatar as sandálias dos vossos pés. Daí então André, ele vai chegar até Cristo, vai interrogar, vai dizer: é o Senhor mesmo, vai o acompanhar até a sua casa. E daí então, quando ele retorna, mais do que depressa, ele chega ao seu irmão e diz: olha, nós encontramos o Cristo. E o conduz então Simão até a presença de Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando este agora chega à presença de Jesus Cristo, Jesus, ele olha para Simão e diz: olha, tu és Simão, mas a partir de agora em diante, se chamarás Cefas. Quando Jesus, ele menciona essas palavras, é como Jesus estivesse dizendo: olha, eu conheço o seu passado, mas a partir de hoje, de agora em diante, eu começo a escrever uma nova história sobre a sua vida. Eu já libero uma palavra para alguém aqui nesta noite. Alguém talvez chegou aqui nesta noite, talvez se lamentando ou se remoendo da sua história, do seu passado, melhor dizendo. Talvez alguém adentrou aqui nesta noite e quando essa pessoa passa pela rua, sempre tem alguém que menciona uma palavra: olha, o passado dele é assim, o passado dela é assim. Mas você chegou aqui nesta noite com um passado talvez não muito favorável, um passado não muito legal, mas Cristo nesta noite, ele está te dizendo: olha, eu conheço o seu passado, mas se você quiser, a partir desta noite eu começo a escrever uma nova história para a sua vida. Cristo, ele está aqui nesta noite, ele quer começar a escrever histórias diferentes para a vida de pessoas aqui neste lugar. Assim como ele teve um encontro com Simão e disse: a partir de hoje eu começo a escrever uma nova história para a sua vida. Deus, nesta noite, ele irá escrever novas histórias aqui neste lugar. A partir de hoje, muitos irão olhar para a sua vida e não vão reconhecer, aleluia. Quando você passar, vão ficar a se perguntar: é ele mesmo, é ela mesmo, o que foi que aconteceu? E a resposta é Cristo, aleluia. O encontro que ela teve com Cristo, e Cristo passou a escrever a sua história de uma maneira, de uma forma diferente da qual nós estávamos acostumados a conhecer. E a Bíblia vai dizer que daí então outros fatos vão acontecer dentro da narrativa da Bíblia Sagrada, das histórias sagradas. Nós vamos perceber dentro das histórias que em outra situação, Jesus vai estar na casa de Pedro, vai curar a sogra de Pedro. Em outra situação, nós vamos conhecer aquela que é denominada ou classificada como a pesca maravilhosa. Pedro pesca a noite toda, não apanha nada, está à beira da praia lavando as vossas redes. Cristo então chega, avista, ou melhor, escolhe o barco de Pedro, sobe sobre este barco, pede para afastar um pouco, conclui o seu sermão, e quando ele conclui, ele diz: Pedro, volte para o mar alto. E quando Pedro volta, as palavras de Jesus lance a rede, Pedro. Imagine Pedro naquele momento, frustrado da noite passada de não ter apanhado nada. Aí Jesus diz: lance a rede, Pedro, e Pedro vai dizer: olha,
Eu pesquei a noite toda, nada eu apanhei, mas segundo as suas palavras eu lançarei. Segundo as suas palavras eu vou lançar a rede. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu só vou lançar porque o Senhor está falando. Eu vou lançar, mas a responsabilidade do que vai acontecer daqui para frente não é mais minha, é sua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Pedro lança a rede, nós conhecemos a história, o milagre acontece. Os pescadores não conseguem puxar a rede para cima do barco, e dali Cristo vai dar uma lição a Pedro. Pedro, hoje eu te chamo como pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo nessa noite, aleluia, Ele nos chama como pescadores de homens. Por muitas das vezes, aleluia, nos frustramos em algum determinado ponto da nossa trajetória, da nossa caminhada, e por muitas das vezes achamos por bem ou por melhor parar, ou pelo menos dar um tempo, ficarmos parados, estagnados. Mas quando Cristo ele olha para essa situação, Cristo ele costuma a trabalhar em cima das nossas decepções, em cima daquilo que nos machucou, em cima daquilo que nos magoou, em cima daquilo que nos trouxe uma ferida na nossa alma. Imagine a situação que Pedro estava se enfrentando naquele momento. Cristo chega e diz: volta para o meio do mar. As condições eram adversas, mas Cristo diz: lance a rede. E Pedro lança. Quem mandou, quem ordenou a lançar a rede era fiel para cumprir o propósito a qual ele tinha determinado. E nesta noite ele manda te dizer: não é para você parar. Você pode até ter se frustrado ao longo da sua caminhada, porque é bem assim na nossa vida. Por muitas das vezes nós estudamos dia todo, dia após dias, para chegar num dia como esse e mencionar a palavra de Deus, mas parece que quando chega no dia nada acontece, parece que Deus não quer fazer, parece que o céu se fecha. Por muitas das vezes você ensaia, coloca o playback o dia todo e está cantando dentro de casa, e dentro de casa parece que é uma maravilha, mas quando chega na hora parece que nada acontece. Isso por muitas das vezes machuca, isso por muitas das vezes dói. E que não falar dos líderes de departamento, está na melhor, na boa intenção, para tentar escolher a música, para tentar escolher, aleluia, o uniforme da festividade, mas nem sempre agrada a todo mundo. E por muitas das vezes palavras doem, palavras machucam, mas a ordem de Deus nesta noite é: volte para o mar alto e lance a rede novamente. Ele ainda tem uma promessa sobre a sua vida, não parou por aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vai dizer, ao longo das histórias, que nós vamos perceber que parece que Pedro, ele é o porta-voz de todo em meus discípulos. Parece que Pedro é sempre ele que está respondendo as questões, as perguntas. Nós vamos perceber que em algumas determinadas situações, alguns determinados momentos, quando Cristo ele chama para uma particularidade, é Pedro que está no meio, é Pedro que está envolvido, é Pedro, Tiago e João, é sempre Pedro que está no meio. Por muitas das vezes Jesus ele lança algumas perguntas no meio daqueles que ali estão, e é Pedro quem toma a palavra para responder as perguntas e interrogações de Cristo. Certa feita, Cristo ele vai perguntar aos seus discípulos: olha, quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: olha, os discípulos vão tomar a palavra e vão dizer: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é profeta, e vós quem diz que sou? Aí Pedro vai olhar e vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aí Deus vai olhar, aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: olha Pedro, muito bem, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas sim o Espírito de Deus que vos revelou. E eu não sou profecia. Olha Pedro, sobre essa pedra edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O interessante é que quando Cristo diz: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarás a minha igreja, mas só que no original é como se Cristo estivesse dizendo: olha, diante dessa pedra que está na sua frente, o Cristo próprio, a pedra angular, a pedra de esquina. E Pedro ele vai compreender isso muito bem. Por duas vezes ao longo da história nós vamos perceber Pedro mencionando Cristo como a pedra fundamental
situação interessante dentro da história da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que certa feita, aproximada a terceira aparição de Cristo após a sua ressurreição aos discípulos, os discípulos estão pescando e a Bíblia vai dizer que Cristo então aparece e vai interrogar a Pedro, e por 3 vezes Cristo vai lhe fazer uma pergunta: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ali parece que Cristo ele vai intensificar o chamado pastoral para com a vida de Pedro. Aí Pedro parece que entende tudo isso. Aí nós vamos ver Pedro escrevendo a respeito das suas epístolas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos que a dor, a angústia, a tentação, ela tem por vez tentar parar, tentar frear, tentar desanimar ao crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós percebemos que os cristãos do primeiro século da igreja primitiva estavam enfrentando tudo isso, estavam vivenciando tudo isso, estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí daí então parece que Pedro, então, enxergando tudo isso, Pedro ele vai começar a escrever as suas epístolas endereçadas a esses cristãos que estão crescendo na fé. E nada melhor do que um homem conhecedor, aleluia, de perseguição. Nada melhor do que um homem, aleluia, conhecedor de apontas para escrever tudo isso. Pedro, aleluia, que fora preso, espancado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ameaçado por diversas vezes por seguir a Cristo, ele entendia do que ele estava falando, do que ele ia mencionar aos novos cristãos que havia se espalhado, aleluia, pelos territórios devido à perseguição. Daí então Pedro ele começa a escrever a sua primeira epístola, e no capítulo 1 Pedro ele já começa falando a respeito de Deus, aleluia, ou melhor, agradecendo a Deus pelo ato da salvação. Pedro ele vai reconhecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o ato de Deus, o propósito de Deus para com a salvação para o meio à humanidade. Pedro ele vai agradecer, Pedro ele vai reconhecer que ele não era digno, que ele não era merecedor. Então mais do que nada Pedro ele agradece, aleluia, pela benevolência de Deus, a salvação, aleluia, que veio sobre toda a humanidade. Aí dando consequência, dando continuidade, a Bíblia vai dizer que no mesmo capítulo 1 da sua primeira epístola, ele vai explicar aos seus leitores, aleluia, que as provações, elas refinam a sua fé. Pedro ele está preocupado com aqueles que estão crescendo, e nada melhor do que falar a respeito das provações que todos nós passamos, que todos nós enfrentamos. Então Pedro ele vai compreender a importância de falar das lutas que sobrevêm a todos os cristãos, a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E Pedro então ele vai dizer: olha, todas as lutas, todas as provações que sobrevêm, nada mais é do que para refinar a vossa fé. E nós bem sabemos, aleluia, que em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às provações da vida, em meio às adversidades, que nós colocamos a nossa fé em prática. É quando a porta se fecha, é quando a enfermidade bate a porta, é quando alguém de dentro da nossa casa se
Aí Pedro ele vai continuar escrevendo. No próprio capítulo 1, do verso 10 ao 13, ele vai mencionar a respeito do que deveriam crer, apesar das circunstâncias. No passado, muitos creram no plano da salvação preparado por Deus. Até mesmo os antigos profetas escreveram a respeito desse plano, porém sem muito compreender. Mas Pedro agora está dizendo, mas nós compreendemos, nós entendemos a respeito deste plano da salvação. Este plano da salvação foi revelado a nós, e este plano se chama Jesus Cristo. Este plano se chama Jesus de Nazaré. É o que Pedro está dizendo. Olha, o homem que havia sido destituído, havia sido afastado devido ao pecado e estava condenado, mas tudo no Antigo Testamento apontava para este plano perfeito, apontava para este plano de salvação. Nós vamos ver dentro do Antigo Testamento, com muitas das vezes, homens tendo que sacrificar animais para, teoricamente ou temporariamente ou simbolicamente, aleluia, encobrir o seu pecado, mas isso não era capaz de libertá-los da escravidão. E tudo isso apontava para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí Pedro ele vai dizer, olha, agora este plano nos foi revelado a nós presenciamos isso, o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. A humanidade estava distante, separada, havia algo que impossibilitava o homem de se aproximar de Deus, mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tudo isso se tornou possível, tudo isso se tornou possível. O muro que existia fazendo separação entre os judeus e os gentios foi derrubado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Aí Pedro ele vai continuar, que ele vai escrever em resposta a uma tão grande salvação. Pedro ele os exorta a viver uma vida santa. Pedro ele está dizendo, olha, mediante a todos os sacrifícios, a todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, agora nos compete a viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida sem mancha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu correr porque as horas já se foram, já passam agora, meu Deus do céu. Aí no capítulo de número 2, Pedro ele parece que dá continuidade àquilo que ele estava falando ou mencionando no capítulo 1, e ele continua dizendo a serem honestos, afetuosos, a se tornarem semelhantes a Cristo. Pedro está dizendo, olha, tem que viver uma vida santa, tem que ser honesto, tem que ser afetuoso, tem que levar uma vida semelhante à vida de Cristo. Aí, correndo, dando um pulo lá para frente, qual é a maneira, qual é o jeito de levar uma vida semelhante à de Cristo? Só conhecendo Cristo. Não tem como levar uma vida semelhante à de alguém sem o conhecer. Só tem como levar uma vida semelhante à de Cristo conhecendo a Cristo. Então, em outras palavras, Pedro já está batendo na tecla. Temos que conhecer a Cristo, temos que ir e conhecer os seus ensinamentos, temos que conhecer, aleluia, e como a Bíblia diz, como o próprio Cristo diz, olha, não sejais somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, porque de nada adianta ouvir e não colocar em prática. O que Pedro está dizendo é, precisamos conhecer a Cristo, precisamos estudar, aprender a respeito das palavras, dos ensinamentos de Cristo e colocar tudo isso em prática. Aí Pedro ele vai continuar, aleluia, e falando a respeito de Cristo como a pedra principal de ensino, ou como a pedra angular, a pedra que tem fundamental importância. Aí Pedro ele vai dar continuidade falando que muitos rejeitaram esta pedra fundamental, e os mesmos que o rejeitaram tropeçaram e caíram. Aí em seguida Pedro ele vai explicar como os cristãos deveriam viver durante os tempos difíceis. Aí Pedro ele vai dizer, olha, os cristãos deveriam ser irrepreensíveis, imitando a Cristo em todos os aspectos sociais. Essa é a
a Bíblia vai dizer que Pedro continua. Ele vai dizer: olha, Cristo deve ser o modelo de obediência a Deus em meio aos grandes sofrimentos. Aí, olhando para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver Filipenses, capítulo de número 2, o verso de número 5 ao verso de número 8, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual submetendo-se em forma de Deus, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, aleluia, muito pelo contrário, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomando, aleluia, obediente até a morte, morte de cruz. Obediência é essa, aleluia, pela qual hoje nós fomos alcançados pela sua graça. Obediência é essa, aleluia, que deu direito a todo aquele que nele crer, não perecer, mas alcançar a vida eterna com Cristo Jesus. Deus está dizendo: seja semelhante a Deus, seja semelhante a Jesus Cristo, melhor dizendo, seja semelhante a Cristo nas adversidades, seja obediente a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, ele continua. Aí Pedro então ele esboça a atitude correta a ser tomada diante da perseguição: não estranhá-la, ser grato pelo privilégio de sofrer por Cristo. Aí nós vamos ver um outro exemplo dentro da Bíblia Sagrada, em Atos, capítulo de número 5, verso de número 4, verso de número 41, perdão, vai dizer: retiraram-se, pois, da presença de Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que no capítulo anterior eles estavam sendo interrogados porque um homem que era coxo e ficava à porta do templo 40 anos já com essa enfermidade, quando avistou Pedro e João pedindo a esmola, eles disseram: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que de imediato aquele homem se levantou, se colocou de pé e seguiu os dois dentro do templo, glorificando a Cristo. Eles agora passaram a ser interrogados no Sinédrio pelo que estavam fazendo, e a orientação para eles era: parem de falar a respeito deste Cristo. E a resposta que eles deram: olha, antes é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Em outras palavras, vocês podem fazer o que quiser, que nós não vamos parar de mencionar o nome de Cristo Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que o homem sábio por nome de Gamaliel vai interferir na história: olha, deixem os homens, já surgiram tantas outras seitas, o tempo fala por si. Quantos outros já se levantaram e ao longo do tempo se dispersaram? Deixa eles. Se for de Deus, permanecerá, mas se for dos homens, vai ter um fim. Aí a Bíblia vai dizer que Sinédrio despede os homens, mas antes de despedir, os açoitaram, bateram, castigaram. Aí quando os homens saíram de dentro do Sinédrio, chorando, resmungando e dizendo: Deus, eu não quero mais, Deus, eu vou abandonar, Deus, eu vou deixar tudo, não. Eles saíram alegres, regozijando daquele lugar. Imagino eu, a Bíblia não diz, mas imagino eu, eles com as costas toda rasgada, a lágrima correndo no rosto, mas um olhando para o outro e dizendo: valeu a pena, rapaz, valeu a pena, porque foi tudo por amor a Cristo, valeu a pena, porque foi em prol do nome de Cristo. Eles presenciaram tudo isso, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário em prol da humanidade. Então eles tinham a certeza de que, quando eles estavam sofrendo por amor a Cristo, eles estavam fazendo a coisa certa. Quando eles estavam sofrendo, padecendo por amor a Cristo, eles estavam fazendo a coisa certa. Quem sabe naquele momento eles também lembraram do ensinamento de Cristo Jesus: olha, bem-aventurado todos são vós, quando nos injuriarem, nos perseguirem, nos maldizerem, por causa do meu nome. A vossa recompensa não é nesta terra, mas a vossa recompensa está no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor.
Cristo. Aqui nós temos sim que padecer por nome de Cristo Jesus, pois Ele padeceu por nós, Ele sofreu por nós, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia. Isaías vai dizer que como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro, Ele não abriu a sua boca. O sacrifício perfeito. Aleluia. Se você é Cristo Jesus. Aleluia. Deixa eu morrer. A Bíblia vai dizer que Pedro, então, aleluia, dá algumas instruções especiais aos anciões que deveriam cuidar do rebanho de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro ele vai instruir alguns homens e dizendo: olha, os mais novos têm que respeitar os mais velhos. Aí, encerrando o capítulo de número 5 da primeira epístola, Pedro ele vai dizer: olha, todos devem, aleluia, confiar em Deus e resistir a Satanás. Aí Pedro ele vai escrever a sua segunda epístola. Pedro ele vai escrever a sua segunda carta. E a segunda carta que Pedro começa a escrever, aleluia, é uma carta de advertência escrita com alguém, aleluia, que tem autoridade, alguém corajoso, alguém que tem experiência. E Pedro, aleluia, com todo o cuidado que ele tem para com as suas ovelhas, para as ovelhas, aleluia, seguindo a ordenança de Cristo. Pedro cuida das minhas ovelhas, Pedro cuida das minhas ovelhas. E Pedro aqui ele está preocupado, porque quando ele começa a escrever a sua segunda epístola, ele está preocupado porque os seus dias já estão sendo, aleluia, chegando ao fim. Pedro ele vai mencionar e vai dizer: olha, eu estou vos escrevendo, mas a qualquer momento eu estarei partindo para a glória. Então a minha preocupação é que vocês permaneçam firme na presença do Senhor. A minha preocupação é vos exortar, aleluia, a todo custo, para que permaneçam firmes na presença de Cristo Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, na sua segunda, no capítulo 2 da sua segunda epístola, Pedro ele começa a escrever a respeito das coisas que estão para vir dos fins do tempo. Mas sabe o que me chama a atenção? Que Pedro ele está preocupado com os cristãos que estão crescendo na fé. Mas lendo tudo isso nos dá a entender que Pedro está escrevendo para nós. Por quê? Porque Pedro ele vai ressaltar, olha, prosseguindo Pedro, aleluia, ele dá uma severa e direta advertência contra os falsos mestres. No capítulo de número 2, Pedro ele começa a mencionando e a dizendo: olha, esses se tornarão, aleluia, predominantes nos últimos dias. Pedro ele vai dizer: ó, farão ou dirão qualquer coisa por dinheiro, rejeitarão e desprezarão as coisas de Deus, farão o que quiserem, serão orgulhosos e serão finalmente, aleluia, punidos por Deus. Mas tudo que Pedro está escrevendo a respeito dos falsos doutores ou dos falsos mestres referente aos últimos dias é tudo que nós estamos vivenciando nos dias atuais. É bem na verdade que não podemos generalizar, porque existem pastores assim como Pedro, aleluia, que prezam pelas suas ovelhas, que têm um cuidado para com o seu rebanho. Não quero fazer média por estar na presença, mas aqui está o nosso pastor, pelo pouco tempo que eu conheço, e dá para, aleluia, perceber na vida desse homem de Deus o cuidado que ele tem para com as suas ovelhas. Mas olhando para o geral, nós vamos perceber quantos falsos mestres se intitularam, se instalaram, se estabeleceram no meio da igreja. Homens que não estão preocupados com a ovelha, mas estão preocupados com o que a ovelha pode proporcionar. Homens que não estão preocupados em cuidar das ovelhas, mas homens que estão preocupados com o que a ovelha pode proporcionar financeiramente. Homens que já não têm mais o cuidado para com as coisas de Deus, levando de qualquer maneira, fazendo de qualquer maneira. E infelizmente isso está refletindo na atualidade da igreja. Não presenciamos mais milagre como nos tempos antigos. Não
Eu sempre costumo dizer isso, eu gosto de conversar com pessoas mais vividas no Evangelho, ouvir as suas histórias, ouvir os seus contos, de quando eles contavam que as igrejas eram de terra batida, quando Deus tomava alguém no poder, começavam a sapatear, a poeira subia dentro da igreja, os irmãos sumiam, mas com tudo isso, Deus estava presente, milagres aconteciam. Nos tempos atuais, o ouro e a prata têm estado dentro da igreja, mas Cristo tem estado do lado de fora. Não estou dizendo que nós não temos que ter as melhores condições para cultuar, sim, mas nós não podemos trocar o ouro e a prata pela presença de Cristo. Pedro, ele está preocupado com tudo isso. Pedro, ele bem sabe que isso já está acontecendo, mas enquanto eles estão vivos, enquanto eles estão de pé, eles conseguem exortar, eles conseguem instruir, eles conseguem cuidar. Mas só que Pedro, ele está dizendo: olha, está chegando o tempo da minha partida, e eu tenho uma preocupação enorme para com você. Olha, contudo, permaneçam firmes. Vai chegar o tempo que Deus vai punir a todos esses. Mas há a importância de permanecer firme, há a importância de permanecer fiel perante ao Senhor. Aí Pedro começa a escrever o capítulo de número 3. Aí a Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Pedro, ele vai concluir com uma breve explicação por que escrever. Pedro, ele lembra, aleluia, das palavras dos profetas, aleluia, que disseram que a vinda dos falsos ensinadores para dar as razões da demorada volta de Cristo. Pedro, ele estava dizendo: cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinadores, aqueles que vão chegar e vão dizer: olha, nós ouvimos há tanto tempo a essa promessa de Cristo Jesus, que Ele virá, mas nunca que vem, os tempos estão passando, mas Cristo não vem com o intuito de tirar o cristão, aleluia, do caminho do Senhor, de tentar fazer com que o cristão perca o objetivo de servir a Cristo, de seguir a Cristo, e este objetivo é o céu. Ele está dizendo: tomem cuidado. Tomem cuidado. E até nos dias atuais nós ouvimos, quando as pessoas dizem: já ouço isso há tanto tempo, é do tempo da minha bisavó, passou para minha avó, minha mãe fala em nada que Cristo volta. É bem na verdade que quando Cristo ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei, os homens, os discípulos acreditavam que seria um espaço de pouco dia, de poucos tempos, acreditavam que seria muito rápido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto que de imediato eles não escreveram nada, mas com o passar do tempo, e eles vendo que, segundo a lógica humana, Cristo estava demorando. Daí então começaram os primeiros relatos do Novo Testamento. Daí eles começaram a escrever para poder fortalecer os novos cristãos na fé, porque eles também perceberam que muitos irmãos estavam morrendo. Então começaram aos relatos, começaram aos ensinamentos. Mas Pedro, ele vai dizer: olha, não vos engane, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Pedro, ele está dizendo, em outras palavras: olha, não caiais na enganação desses homens, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que vai vir, não sabemos o dia nem a hora, mas de certo é que ele virá buscar a sua igreja. Então permaneçam firmes. E algo interessante, aleluia, Pedro, ele vai escrever e ele vai dizer: olha, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguém se perca, senão todos venham se arrepender. Pedro está dizendo: Deus é longânimo. Se Ele não voltou ainda, é porque Ele quer, é porque Ele está dando a oportunidade daqueles que ainda não reconheceram, daqueles que ainda não aceitaram a
Cristo, de aceitar, de participar, aleluia, desta graça, deste favor imerecido. Pedro está dizendo: olha, tudo isso é uma oportunidade, não é uma demora. E Cristo está dizendo para alguém aqui nesta noite: olha, se eu ainda não vim, não entenda como tardia a minha vinda, pelo contrário, é porque eu quero ter você comigo naquele grande dia. Se eu ainda não vim, entenda isso como uma oportunidade, porque eu quero ter você ao meu lado. E a qualquer momento Ele vem, a qualquer momento Cristo virá buscar a sua igreja. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, ele continua para nós encerrarmos a instruir a sua igreja. Aí Pedro, ele vai encorajá-los a estarem atentos às heresias e a crescerem na fé genuína. Aí no verso de número 18, Pedro, ele vai encerrar: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, aqui eu quero encerrar. Esse verso de número 18 é um verso que ao mesmo tempo parece fácil, mas é um verso que pode nos trazer algumas contradições. Nós vamos ver diversas pessoas a interpretá-los de diferentes formas. Mas quando Pedro, ele está, ao meu ponto de vista, ele está exortando aos irmãos, exortando a igreja a respeito da salvação, a respeito do amor de Cristo Jesus, a permanecerem fiel a Cristo. Pedro, ele está, em outras palavras, quando ele vem a dizer: olha, crescei na graça e no conhecimento. Pedro, ele está dizendo uma palavra, uma coisa, ela vai interligar a outra. Conhecer a Jesus vai implicar a conhecer a graça, porque a graça veio por meio de Cristo Jesus. A graça é um favor imerecido, a graça foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando a humanidade já não tinha mais condições alguma, quando eu e você não tínhamos condições de pagar pelos nossos próprios pecados, quando nós não tínhamos condições alguma, quando a humanidade estava destituída da glória de Deus, porque todos pecaram. Quando Adão, o primeiro Adão, foi lá no jardim do Éden e pecou, a Bíblia vai dizer que todos foram destituídos da glória de Deus. Imagina naquele momento Satanás sorrindo de tudo aquilo, destruir o projeto de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai olhar para Satanás e vai dizer: olha, do ventre de uma mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, Satanás. E como eu já disse, como eu já bem disse, no Antigo Testamento nós vamos ver tudo apontando para este sacrifício perfeito, até chegar o momento, até chegar a hora de Cristo Jesus vir ao mundo no ventre de uma virgem concebida pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Cristo, ele cresce e é batizado no Jordão, aleluia. Ele vai conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, chega lá, ele é tentado. Cristo agora vai cumprir a sua promessa, o seu propósito aqui na terra. Que propósito é esse? Morrer em prol da humanidade, o sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A dívida que nós não tínhamos condição de pagar, Cristo tomou a frente e disse: eu pago em prol da humanidade. A coroa de espinho que ele recebeu sobre a sua cabeça, aleluia, os açoites que ele recebeu sobre as suas costas, a cruz que ele carregou, os pregos que ele suportou em sua mão e em seus pés, que ainda mais tiveram que puxar até deslocar um de seus braços, porque a cruz não fora confeccionada para ele, não fora confeccionada na sua medida, mas a humanidade pediu: crucifica. E Cristo foi crucificado por amor a mim e a você. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que este grande amor, aleluia, tinha um propósito. Que propósito é este? Todo aquele que nele crer não perecerá, mas alcançará a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, ele está dizendo: olha, crescei cada vez mais no conhecimento, porque na graça vós já estáis. Quando vocês aceitaram a Cristo Jesus, quando vocês reconheceram a Cristo Jesus
está preocupado, olha, continue crescendo, continue conhecendo a Cristo, porque fazendo desta forma, nenhum falso ensinamento, nenhum falsos mestres vos tirarão da presença de Cristo, vos tirarão do alvo que é Cristo Jesus, vos tirarão debaixo da promessa que é um céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que mediante a tudo isso, Pedro ele vai dizer, olha, o dia do Senhor virá como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Se estás ansioso, anseia pela vida de Cristo. Os primeiros cristãos, eles viviam ansiosos, aguardavam a todos os momentos. Eles aguardavam dizendo, será que é hoje que Cristo vem? Viviam dia após dia, como se Cristo pudesse vir a qualquer momento. Na atualidade, infelizmente, nós já não vivemos mais assim. Andamos ansiosos por tantas coisas, mas não ansiamos a vida de Cristo. Não estamos ansiosos pela vida de Cristo. E a qualquer momento Ele pode vir para buscar a sua igreja. Nós desejamos uma vida sobre essa terra, onde choramos, onde enfrentamos luta, onde temos adversidade, onde somos perseguidos, mas não ansiamos um céu de glória, onde já foi louvado aqui nesta noite, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, aonde não haverá ranger de dente. É tudo isso que Cristo tem preparado para a sua igreja. É tudo isso que Cristo tem preparado para aqueles que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você adentrou aqui nesta noite e ainda não teve um encontro com Cristo, nesta noite Ele te dá esta oportunidade de você ser participante desta graça. Aleluia! O maior exemplo de amor está dentro da Bíblia Sagrada, quando Deus Ele dá o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade. E como é que nós temos respondido a essa prova de amor? Como é que nós temos correspondido a esta forma, aleluia, de amor declarada de Deus Pai para conosco? Aleluia! Devemos permanecer firmes. Devemos permanecer, aleluia, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, dos seus ensinamentos. Dessa maneira vamos permanecer firmes até a vinda de Cristo Jesus. Dessa maneira não seremos enganados, aleluia. Dessa maneira não seremos dispersos pelos falsos mestres, pelos falsos doutores, pelos gananciosos que já não estão mais preocupados com a igreja de Cristo, mas estão preocupados, aleluia, com o que a igreja pode proporcionar a eles. Mas que nós possamos crescer neste conhecimento de Cristo, que nós possamos crescer neste conhecimento, aleluia. Oséias, ele vai dizer, aleluia, no capítulo 6, no verso de número 3, a partir dizendo, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós nunca vamos chegar ao limite. É um dia conhecendo a mais o outro, é um dia após o outro procurando conhecer mais e mais a Cristo. É como a santidade que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. É um processo ininterrupto, é um dia procurando ser mais santo do que o outro, procurando, aleluia, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Assim deve ser, aleluia, o nosso prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a quanto mais nós procuramos a conhecer a Cristo, mais a essa graça é revelada a nós outros, mais nós passamos a ter o entendimento dessa graça. Quem é que nunca parou para ler, para meditar nas Escrituras Sagradas e nunca se derramou em lágrimas, lendo, aleluia, a respeito da crucificação de Cristo? Porque tudo que Ele passou era para nós termos passado, era para eu e você termos enfrentado, mas Ele tomou a frente e foi em nosso lugar, aleluia, e nos aproximou de Deus novamente. E agora todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Porém o que não crê, aleluia, infelizmente, aleluia, esse ouvirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas a todo fim, a todo propósito é que nós
nós possamos permanecer firme nesta graça, no conhecimento de Cristo Jesus, para não nos desviarmos, aleluia, aleluia, porque a qualquer momento Cristo virá buscar a sua igreja e nós seremos recompensados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite em nome de Jesus.